Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa terceira live especial de Semana Santa. É muito, muito bom ter você aqui conosco. O louvor que nós vamos cantar agora é muito especial, porque nós declaramos que nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. E esse amor te alcança agora, aonde você está. Cante com a gente. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
que prazer é estar contigo aqui. E nesse momento é um momento muito especial. É o nosso momento de oração. E eu convido a você a, nesse momento, refletir junto comigo sobre um verso muito especial. Ele está lá em Deuteronômio 28:8, e ele diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor Deus te dá. Nós aqui encontramos algo muito especial. É a promessa da bênção de Deus, que Ele vai estar contigo em todos os momentos e em tudo que você precisar. Eu sei que existem pedidos no meu e no seu coração. Hoje, me pediram para que nós pudéssemos orar pelo nosso bairro. A gente sabe que Campo Grande precisa muito das nossas orações. Mas eu te convido a você também orar pelo seu vizinho. Eu sei que você quer vê-lo no céu, assim como eu também quero ver os meus vizinhos no céu. Então, eu te convido para que juntos possamos fazer uma oração especial. Eu sei que aí no seu coração já tem um nome, assim como tem no meu coração um nome muito especial. Os meus, a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos, os quais eu quero partilhar momentos lá no céu. Então, eu peço que você pense nessas pessoas nesse momento. Curve a sua fronte e ore junto comigo. Querido e amantíssimo Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até esse momento muito especial. Te agradecemos porque o Senhor tem nos permitido partilhar momentos entre amigos e irmãos. Mas nós te pedimos algo muito especial. Te pedimos para que o Senhor seja com os nossos, para que o Senhor abençoe aqueles da nossa família, para que o Senhor abençoe os vizinhos da escola, para que o Senhor abençoe os vizinhos do nosso lar. Que o Senhor esteja com aquelas pessoas cujas quais nós temos em nosso coração. Aquelas pessoas que nós almejamos ver no céu. Ah, Senhor, será tão lindo esse momento. E partilhados entre irmãos, que maravilhoso será. Então pedimos essa bênção especial. Esteja conosco. Abençoe aquelas pessoas que caminham ao nosso lado. Seja, Senhor, com todo lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor possa se fazer presente através de nós, que nós possamos ser canais de bênçãos. Eu sei que o Senhor já está conosco e, por favor, vá também ao encontro do coração daqueles que nós almejamos ver no céu. Em o nome santo de Jesus. Amém. Muito boa noite para você. Estamos no nosso terceiro dia de encontros e é muito bom ter você aqui com a gente. Eu não sei de onde você está nos assistindo, você pode estar aí do outro lado do mundo assistindo a esse momento dessa live, mas é um prazer ter você aqui pertinho de nós, ainda que separados por uma tela. É um privilégio ter você aqui mais uma noite, abrindo a palavra de Deus e sabendo o que é que Jesus tem reservado para as nossas vidas. Nós estamos no nosso terceiro encontro e até aqui nós temos percebido que todos os ensinamentos de Jesus, eles não são só um dizer teórico, eles não são uma teoria, eles são a prática. A própria existência do Cristo Jesus foi para mostrar para mim e para você que o amor de Deus é presente e nos alcança. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas uma coisa eu sei, estas mensagens foram reservadas para você. Por isso, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja aqui conectado com a gente. Você pode estar com o YouTube ligado, você pode estar com a sua transmissão aberta, mas o seu coração e a sua mente precisam estar conectados conosco. Olha, é tanta bênção que eu quase perdi a fala. Por isso, esteja com a sua Bíblia em mãos, esteja ela aí, do seu ladinho. Está com ela aí? Se não está, eu vou dar uns pequenos segundos para você ir até lá e pegar. Pode ser a Bíblia de papel, Bíblia no celular, seja como ela for. O importante é ter a palavra de Deus contigo, para você acompanhar junto comigo os textos que nós estamos lendo aqui. Por isso, agora, nesse momento, seja como ela for, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no seu capítulo 14, vai ser o alvo do nosso estudo nessa noite. Enquanto você abre aí junto comigo, você vai ver que aqui na tela está aparecendo a imagem de um quadro, né? Esse é um dos meus quadros favoritos.
Eu sou um apaixonado por pintura, eu tenho que dizer, e Rembrandt é um grande autor, assim, um grande pintor que já passou por essa terra. Ele pintou diversas obras, dentre elas, 300 delas, na realidade, são dedicadas a uma maneira de retratar um episódio bíblico. E Rembrandt, quando retratou diversos episódios bíblicos, ele retratou esse que você está vendo, que é uma das minhas favoritas pinturas, porque ela é cheia de significado e também, como diz aí hoje em dia, né, ela é cheia de easter eggs. Easter eggs são aquelas coisas escondidas que ficam contidas num quadro que você não vê de primeira. É uma coisa que você precisa parar, gastar um tempo e olhar para ela. Então, dentro desse quadro, você vai perceber que existem algumas pessoas. Existem aí vários discípulos, e ali você vê até Jesus com um pouquinho mais de luz no seu rosto, mas todas elas estão olhando para algum lugar do barco. Há aquele ali em cima que está olhando para algumas cordas que ele segura, há um outro ali embaixo que está até um pouco enjoado, quem sabe ensaiando algum vômito ali no mar. Mas existe um que segura a corda, que é o único da pintura, que olha para você, que está olhando a pintura. Quem olha aquilo ali, diversos autores, historiadores e estudiosos da área, olharam durante tanto tempo aquela figura e não entenderam quem ela é, quem é aquela pessoa, quem ela retrata. Mas, durante muito tempo, pessoas se debruçaram para entender quem seria aquela pessoa retratada na figura. Eu espero que até o final dessa mensagem a gente consiga entender o que Rembrandt queria dizer. Por isso, agora acompanha comigo a leitura que vamos fazer juntos do livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. A palavra de Deus diz exatamente assim: logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado do lago. Enquanto ele mandava todas as multidões para casa, tendo-as mandado, subiu até o monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento lhes era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando por sobre as águas. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Olha, esse episódio aqui, ele é muito peculiar, porque você já parou para perceber que onde quer que Jesus vá, ele tinha uma multidão acompanhando. Há quem diga que ele caminhava aí com umas 1000 pessoas, caminhava com 700, encontrava por volta de 300 ali nas cidades em que ele estava. Então Jesus, sendo tão cercado de pessoas, aquilo de alguma maneira poderia cansá-lo, e é isso que os discípulos estavam teoricamente preocupados. Os discípulos pensaram que Jesus poderia estar cansado. E aí eles dizem para Jesus: olha, a gente pode aqui tentar te ajudar, a gente pode tirar essa multidão daqui para que você possa descansar. Jesus: não, pega as coisas que vocês têm, botem no barco e vão até o outro lado do lago, porque é onde a gente tem a próxima missão. E aí os discípulos são obrigados, como a palavra de Deus diz, a colocar as coisas dentro do barco e vão até o outro lado, e o próprio Jesus despede as multidões, só para ficar sozinho. O interessante é que alguns livros que retratam esse momento, que comentam esse episódio bíblico, eles dizem que Jesus colocou os pés na areia quando despediu as multidões e deixou os seus discípulos lá no meio daquele lago, e a gente chama de lago, outras pessoas vão achar que é mar, porque aquele lago ali era muito grande realmente. E quando Jesus coloca os pés na areia, à margem daquelas águas, ele olha para frente e ele enxerga o que alguns livros descrevem como seus filhinhos. Jesus enxerga os seus filhinhos passando por uma tempestade. E aí, quando eu vejo esse episódio, uma das primeiras coisas que me vem à cabeça é: por que é que Jesus quis que os discípulos fossem na frente dele? Eu morei muito tempo no Rio Grande do Sul e o gaúcho tem um termo engraçado para isso. Ele diz assim: olha, eu acho que Jesus queria se amostrar. Jesus queria mostrar que era poderoso. Por isso ele mandou os discípulos irem de barco e ele foi caminhando. Algumas pessoas dizem que isso é verdade. E eu fiquei me questionando: puxa vida, por que é que Jesus teria mandado os discípulos irem embora, sabendo que ele não teria outro barco para levá-lo até o outro lado? Será que ele queria realmente mostrar que era filho de Deus caminhando por sob as águas? O fato é que esses mesmos livros comentam que no momento em que os discípulos estavam reunidos, ali, um pouco antes deles entrarem no barco, os discípulos duvidavam da pessoa de Jesus.
Eles dizem, olha, eu acho que a gente está seguindo um charlatão, acho que esse cara é só um profetinha qualquer, eu acho que ele não é de fato o Deus vivo que ele diz ser, porque ele só cura um aqui, cura um outro ali, não faz mais nada além disso, e essa tal libertação? O fato é que aquilo deixou Jesus muito incomodado. Tudo aquilo acontecia debaixo do nariz de Jesus, debaixo dos olhos de Jesus. Ele ouvia aqueles discípulos duvidando dele, discípulos que eram acostumados a viver com ele. O fato é que Jesus quer ficar sozinho ali. Jesus tira aquelas pessoas, porque quando a gente passa por algum problema, a gente quer ficar sozinho. Jesus era Deus, mas ele também era homem. Jesus passou por uma dificuldade que seus melhores amigos, aqueles que caminhavam com ele, dormiam e acordavam com ele, duvidaram de quem ele era. Jesus, naquela dor angustiante, talvez num dos sentimentos mais humanos que ele poderia ter, ele resolveu ficar sozinho. Eu não quero ficar com ninguém. E quando ele, com os pés na areia, olhando para frente, quando ele, com os pés na areia, decide olhar lá para dentro daquele mar, Jesus vê os seus filhinhos, aqueles mesmos que há pouco tempo duvidaram dele, aqueles mesmos que há pouco tempo o chamavam de charlatão, aqueles mesmos homens, Jesus olha dentro dos seus olhos e vê a dor do desamparo. Quando aqueles discípulos estão no meio da tempestade, e algumas noites atrás nós vimos que eles eram acostumados a viver no mar, eles eram pescadores. E aqueles homens acumulados dentro daquele pequeno barco não sabem o que fazer. Aqueles homens acostumados a situações diversas dentro do mar, em situações que eles sabiam como lidar, naquele momento a tempestade parecia tão forte que eles não conseguiam lidar. O fato é que Jesus olha para dentro dos olhos dos seus filhinhos e decide ir os encontrar. Jesus decide caminhar até aquele barco no meio de uma tempestade para encontrar aqueles homens como seus próprios filhos eram, para que ele pudesse os salvar. Jesus mesmo com o coração machucado, Jesus mesmo com o coração rasgado de dor, sabendo que aqueles mesmos que ele amava haviam há pouco tempo duvidado dele, decide mesmo assim caminhar até lá, para encontrar aqueles homens e saber o que ele poderia fazer para os salvar. E Jesus começa dando pequenos passos naquela direção. E Jesus dá os primeiros passos na água, indo até a direção que ele queria encontrar. E quando ele chega lá, Jesus, encontrando aqueles discípulos, Jesus se depara com uma cena que é mais lamentável ainda. Jesus, o Filho de Deus, andando por sobre as águas, vai encontrar discípulos que, quando o veem a uma pequena distância, não reconheceram o Mestre ao ponto de duvidar quem era aquele que estava andando ali. Eles dizem, olha, alguma coisa se aproxima daqui, quem será aquilo, o que será aquilo? Eles olham para frente e dizem, será que é um fantasma? Você leu assim comigo na palavra de Deus. Os homens conseguem confundir o Cristo vivo com o fantasma. E eu te digo, eles conheciam bem o Mestre, eles dormiam e acordavam com ele, eles iam para onde o Mestre ia, faziam o que o Mestre fazia, eles sabiam como era o seu rosto. Os discípulos conheciam o Mestre. E como é que foi possível não reconhecê-lo naquele momento? Posso te dizer como? Porque aqueles discípulos viviam com o Mestre. Aqueles discípulos sabiam do que ele gostava. Sabiam que ele falava coisas importantes, mas não tinham intimidade com ele. Ao ponto de olhar para os olhos de Jesus e achar que era um fantasma. Eu imagino que Jesus naquele momento tenha sentido algo como que se fosse, quando os discípulos perguntam, quem está aí? Lá do barco, ainda com medo, perguntam, quem está aí do outro lado? Jesus deva ter respondido, quem mais poderia ser? E eu te pergunto nessa noite, quando você tem algum problema, quando você tem alguma dor, quando você está na tempestade que a vida te coloca, mesmo que em situações que antes você estava acostumado ou acostumada a viver, quando Jesus chega diante dos seus problemas, será que você o reconhece? Nessa noite você precisa saber, quem mais poderia te salvar dos seus problemas que não o teu Criador? É importante termos isso no nosso coração, porque cada vez mais, quando procuramos o Mestre, cada vez mais, quando nos ajoelhamos para pedir que Deus esteja ao nosso lado, quando Ele chega até os nossos problemas para resolver, nós duvidamos ou não o reconhecemos no meio da tempestade. Quando Jesus chega por entre os nossos problemas, ainda que numa forma milagrosa, caminhando por entre eles, nós às vezes não o reconhecemos e não conseguimos dizer para Cristo, haja nas nossas vidas.
Você conhece o episódio. A Bíblia diz que Pedro botou os pés para fora, duvidando ainda do mestre. Quando ele começou a caminhar, ele caiu. E a Bíblia diz aqui no capítulo 14 de Mateus que Pedro caiu porque ele se assustou com o vento. Pedro caiu e afundou naquele mar porque ele se assustou com as ondas que sobrepunham ele. Pedro se assustou porque Pedro não tinha intimidade suficiente com o mestre para confiar que Jesus poderia tirá-lo daquele problema. Como tem sido a sua fé no teu Criador? Quanto você tem dedicado da tua crença para que Jesus possa mudar a sua vida, a realidade da sua casa e resolver aquele problema que às vezes nem as pessoas que estão do seu lado sabem que você tem? Jesus quer e pode transformar a sua vida hoje. Ele pode transformar a sua situação. E lembra daquele quadro que eu disse para você no início da nossa conversa? Aquele quadro pintado por Rembrandt, com um homem enigmático, na realidade era ele mesmo. Rembrandt se colocou na mesma pintura que retratava esse episódio que nós estamos lendo, porque ele entendeu que às vezes ele é como um dos discípulos de Jesus. Ele não reconhece o Criador. Ele não sabe o Criador, ou ele não sabe o que acontece quando o Criador chega até perto dele nos seus problemas. Deixa eu te dizer uma verdade nessa noite, meu amigo, minha amiga. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus caminha por entre os problemas da sua vida para alcançar você, não importa onde você estiver. A única coisa que você precisa fazer, a única coisa que eu preciso fazer, é aceitar esse Cristo no meu barco, porque somente assim a tempestade irá cessar. Esse é o momento que nós vamos escutar uma música. Essa canção nós temos cantado durante todas as noites. E essa canção, ainda que repetida, e a Bíblia diz isso, quando repetimos nós queremos enfatizar, ela tem algo a dizer para nós sobre esse Salvador que caminha por entre as águas para te encontrar e acabar com seus problemas. Ouça essa canção e ao final nós oramos juntos. Em suas mãos se achava a ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou,
Fecha seus olhos, deixa eu orar contigo. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Salvador. É o Senhor que anda por entre os nossos problemas, chega até nós e fala aos nossos corações. E é por isso, Pai, que eu te peço nesse momento, atua em nossas vidas. Nos faça desenvolver uma intimidade tamanha contigo, para que possamos reconhecê-lo quando o Senhor chega nos nossos problemas e deixar o Senhor estar no barco conosco para a tempestade cessar. Esteja com cada um que me ouve nesse momento. Não conheço a sua vida, não sei as realidades que essas pessoas enfrentam, mas de uma coisa eu sei, o Senhor pode resolver esse problema. Por isso, sobre cada um deles nesse momento, eu peço a tua bênção, como o Senhor nos ensinou, e digo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Jesus te abençoe e que amanhã você esteja aqui ligadinho, conectado com a gente, para não perder nenhum dos encontros, para sabermos o que Jesus sonha para as nossas vidas, aprendendo com seus episódios a viver a vida que o Senhor Jesus viveu. Grande abraço e até lá.